Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando aí mais uma quarta-feira de estudos com nosso querido amigo reverendo Davidson Pignon. Aqui em Aracruz, o dia amanheceu, tá nublado, mas os passarinhos estão cantando louvores ao nosso Deus, então já acordei com o canto dos passarinhos, coloquei uma música lá dos Vencedores por Cristo, e aí comecei já a louvar, já levei minha filha para a escola e estou aqui agora para, junto do meu amigo, ser instrumento na sua vida. Eu vou orar e logo depois eu já vou compartilhar, partilhar para que o reverendo Davidson possa então ter o tempo aqui. Senhor Deus, eu quero te agradecer por essa manhã de quarta-feira, eu quero te agradecer pelo dom da vida, eu quero te agradecer, Senhor, porque dormimos, despertamos, alguns despertaram em casa, então, ao olhar para o lado, vir o filho, a filha, o cônjuge, isso é motivo de dar louvores ao teu santo nome, por mais um dia que o Senhor nos permite despertar. Alguns passaram a noite em claro, trabalhando. Senhor Deus, eu quero te agradecer pelo exercício da atividade desse que nos ouve, que agora está retornando para o seu lar. Senhor Deus, alguns estão indo à rua para resolver algumas questões, seja de ordem privada, seja de ordem pública. Outros estão indo para o estudo, para a universidade. Abençoa, guarda a cada um dos nossos amados irmãos e amigos. Agora, Senhor, quando nós estamos nos colocando para que vidas sejam abençoadas, edificadas, pedimos ao Senhor que o Senhor use o teu servo, reverendo Davidson, com sabedoria, com unção, com graça, para que aquilo que o Senhor já colocou no coração dele alcance os corações dos meus amados irmãos, haja transformação e também vidas se achegue a ti. É a minha oração nesta manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Vamos lá, rapidamente, porque o tempo é do reverendo Davidson, então eu não posso, né? Reverendo Davidson, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, pastor Aderson. Bom dia a todos. Que bom estarmos aqui, né, para terminarmos essa série sobre teologia da oração. Joia, joia. E como é que tá sua mamãe, meu amigo? Graças a Deus ela está em casa, o tratamento tem dado resultado, né? A gente está agora em observação do probleminha que deu no átrio do coração dela, mas tudo está de acordo com a vontade de Deus e de acordo com a bênção que o Senhor tem dado a ela. Ela está dentro do quarto dela, ela está bem agora. Graças a Deus. Joia. Muito bom saber disso. Eu quero convidar mais uma vez os nossos queridos e amados irmãos que estejam sempre orando pela mamãe do reverendo Davidson, também pela Cris, tá bem? O cenário dela é um pouquinho mais delicado no sentido de virou o tempo, a temperatura caiu, aí ela sente um pouquinho mais, né? Mas graças a Deus também está tudo controlado. Reverendo Davidson, eu vou sair devagarzinho para que você tenha aí prioridade, tá bom? Deus abençoe, hein? Muito obrigado, pastor Aderson, né? É sempre um prazer estar aqui com vocês. Se já puder colocar aqui a tela, a gente já vai mostrando essa primeira parte, né? Que é justamente o material que a gente vai falar, né? Material literário, né? Que a gente sempre usa. Primeiro, eu quero começar falando para vocês, anunciando aqui o livro, o e-book, o livro digital do Manual de Teologia da Oração, o Antigo Testamento. Né, então você tem aqui, ó, todo o material, o valor dele é somente esse aqui, ó. É um e-book muito baratinho, né? Você pode só clicar aqui e ir para o carrinho, tá? Aqui você vai achar, é só você colocar na internet, Manual de Teologia da Oração, e colocar o meu nome, não é? Então você vai conhecer aqui, ó, tudo que você precisa saber sobre o e-book. Onde eu estive trabalhando um pouco mais abrangente, de modo mais abrangente, todo o conteúdo que a gente já está falando de modo resumido aqui, não é? E vamos terminar hoje. Então, aqui, ó, introdução à oração no contexto do Antigo Testamento, você vê aqui, ó, o estudo teológico abrangente, abordagens práticas e contextuais sobre a oração. Conclusão e bibliografia recomendada também, né? Tem muita coisa bacana. E aqui, inclusive, se você chega aqui, você pode clicar aqui, ó, não deve rodar o som, né? Mas você vai conhecer um vídeo onde eu falo sobre a teologia da oração.
a palavra tefilá, né, que aparece aqui, e você pode conhecer um pouco mais também sobre esse e-book, A Teologia da Oração, tá? Aqui você tem várias vantagens para você ter esse e-book, ó. Aqui são os temas que são tratados no e-book, o que é oração, a base teológica, expressão teológica, a oração como comunicação com Deus e expressão da fé e confiança no Senhor, o chamado de Deus e a resposta humana na oração, tá vendo? A intercessão pelos outros e súplica, oração de lamento, oração de louvor, oração em momentos de sofrimento, a oração como parte dos rituais e práticas religiosas prescritas na Bíblia, a ênfase nos profetas na justiça, enfim, né, tem bastante coisa legal aqui sobre a oração. E aqui tem outros cursos meus também, né? Tem Panorama do Antigo Testamento, curso de Introdução à Exegese Bíblica, é um curso muito profissional, Introdução ao Estudo do Apocalipse, tem aqui também Exegese e Exposição, onde eu ensino a exegese bíblica e mais exposição em sermões expositivos, né, como fazer. Curso livre de Teologia Básica também, um curso muito importante, muito interessante para quem é líder leigo na igreja, e também um esquema aqui especial para o podcast, né? Enfim. Então conheça aqui, ó, Manual de Teologia da Oração, Antigo Testamento. O valor é irrisório, é apenas simbólico, e você pode ser abençoado com esse livro digital. Tá legal? Muito bem. Eu também quero mostrar para você, aqui na loja da Uniclap, os meus livros, né? Como eu tenho colocado aqui. Então, eu tenho aqui, ó. Vou apenas falar de modo muito direto, né, e rápido, cada um deles. Ó, Vitória nos Desafios da Vida, A Ética do Casamento Judaico, que é a minha monografia de mestrado, né? Publicado aqui em formato de livro. O Cheiro das Águas é um livro devocional. A Semente é a Palavra, sobre pregação narrativa. O Superigrejado e o Herege. Aqui eu falo sobre temas dos evangélicos, né? Os temas religiosos, cristãos dentro do desenho dos Simpsons. Aqui, ó, Revelações Originais do Salmo 23. É o Salmo 23 inteiro comentado, palavra por palavra, versículo por versículo, à luz da língua original hebraica. Né? Para quem não sabe, eu sou professor de hebraico no seminário hebraico bíblico, então eu tenho bastante revelações a mostrar para você quando a gente faz uma análise dentro do hebraico bíblico. As Lendárias Trapalhadas, do apóstolo Valdir Creio, uma comédia. Depois, Guardadas pelo Amor, o livro para mulheres, sobre proteção divina. Falando em proteção divina também, ó, o Salmo 91 todo comentado à luz do hebraico, palavra por palavra, versículo por versículo. É o livro Proteção Divina no Curso da Vida. Aqui, ó, temos aqui o livro Além do Sofrimento, é o meu comentário sobre o livro de Jó, sobre os temas difíceis do livro de Jó. Tem até temas teológicos, filosóficos, tem também um pouco de hebraico aqui. Enfim, você vai gostar. Mais de 400 páginas de puro conteúdo dos temas delicados e difíceis do livro de Jó, tá? Então, além do sofrimento, você vai gostar desse material. Em Busca da Intimidade Perdida, um livro para pessoas desviadas da fé. Eu Só Quero Melhorar Logo, é um livro que eu escrevi no hospital. Pelo menos eu comecei a trabalhar nele no hospital. Claro, finalizei, né, fora do hospital lá, quando eu estava acompanhando a minha mãe. Uma fase muito delicada na vida dela. Os rins dela pararam de funcionar depois de uma cirurgia que precisou fazer. E a gente lutando com ela em oração, né? Então Deus me deu a bênção, né, de poder escrever mais esse livro. É um livro fino, barato, mas tem a ver com a cura completa, como você pode orar e ter a postura correta para receber a sua cura diante do Senhor, tá? Em tua presença, meu comentário
palavra por palavra, versículo por versículo, do Salmo 139, é aquele conhecido salmo, né? Senhor, tu me sondas e me conheces, tu sabes quando assento e me levanto, né? Então é um salmo muito bacana também, muito bonito. E nesse livro aqui eu tenho também um trabalho feito pelos meus alunos de hebraico. Uma parte aqui é material deles, né? Grupo de comunhão é um material, manual bíblico, né? Também para você aprender a trabalhar o crescimento de igreja e você trabalhar a revitalização da sua igreja. Um material importante, interessante, vale a pena você conhecer também. E por fim, o guia definitivo da pregação expositiva. Esse aqui é um livro para você que é um pregador leigo, sempre quis pregar de um modo expositivo, mas é difícil fazer, né? Porque a pregação expositiva exige um trabalho, um estudo muito firme de exegese, de hebraico, grego, exige esse tipo de abordagem, né? Comentário mais abrangente, mais profundo. E nem todo mundo tem essa condição e essa facilidade. Esse guia definitivo aqui veio para te ajudar, você que é pregador leigo, gostaria de aprender a fazer pregações expositivas. Então, esse material aqui vai te ajudar. Ele tem uma técnica muito simplificada para você aprender a fazer e aplicar na prática quando você for preparar o seu sermão. Tem ferramentas digitais aqui, tem, por exemplo, ferramentas gratuitas de programas e até aplicativo para celular que você pode fazer a pesquisa e e ter assim um conhecimento muito mais profundo sem gastar praticamente nada. E além disso, também tem 2 prompts de inteligência artificial que vão te ajudar na pesquisa e no trabalho, né, na feitura e organização do seu sermão, do esboço do seu sermão expositivo. Então, é muito conteúdo por um valor que você consegue pagar e vale a pena, você vai realmente crescer como pregador, como pregadora de sermões expositivos. Vale a pena você conhecer o guia definitivo da pregação expositiva, tá bom? Tem mais livros também sendo preparados nessa tomada, nessa pegada aqui, e dentro em breve nós vamos lançar também, tá legal? Muito bem. Estamos aqui em nosso material da teologia da oração, né, que você tem acompanhado aqui, a nossa série de estudos sobre a teologia da oração, pegando aqui o gancho, né, que eu trabalhei naquele meu livro. Então, vai ser bastante interessante você conhecer e pode pedir gratuitamente a Pastorada, só ele envia para você o PDF com o resumo, né, dos nossos estudos aqui sobre a teologia da oração. E vamos trabalhar hoje sobre os frutos da oração. Nós vamos fechar, então, essa série falando sobre os frutos da oração. E a gente já teve aqui, né, um caminho bastante interessante. A gente trabalhou aqui, ó. Primeiro a gente trabalhou, né, logo no na primeira aula, a parte introdutória. Falamos aqui sobre o que é a oração. Vimos que a oração é uma conversa com Deus. Oração é adoração, súplica, confissão e gratidão. Vimos também que nós devemos orar por quê, né? Porque a Bíblia nos manda orar, primeiramente. Depois, porque Jesus orava, ele foi o nosso grande exemplo. E também aprendemos aqui como devemos orar. Com fé e humildade, a gente já viu, em nome de Jesus, segundo a vontade de Deus, né? O modo como a gente deve orar. Depois, nós vimos também na aula passada os obstáculos à oração. Nós estudamos aqui sobre o pecado não confessado, estudamos também sobre a falta de perdão e o quanto nós não perdoamos, temos dificuldade para também sermos perdoados por Deus, né? O quanto isso atrapalha a nossa própria oração, o nosso próprio desejo de falar com Deus. E também aprendemos aqui que o outro obstáculo para a nossa oração são as motivações egoístas. Tudo isso aqui é obstáculo para a nossa oração. E então, vamos fechar aqui sobre os frutos
que nós vamos receber quando conseguimos vencer cada um desses obstáculos. Então você vê que é um encadeamento lógico para a gente chegar até o final aqui para perceber o que a gente recebe como bênção, como fruto, quando temos e mantemos uma vida de oração bastante estabilizada, bastante rica, não é? E o quanto a gente é abençoado com isso. Então vamos começar falando aqui, nesses frutos da oração. O primeiro deles é a paz no coração. Sim, quando a gente está em rebeldia contra Deus, e portanto a gente não tem uma vida de oração, né, por causa disso, essa situação de rebeldia contra Deus, pecado, distanciamento de Deus, causa no coração daquele que um dia se converteu de verdade, causa nesse coração aquele sentimento de angústia, porque ele está em franca rebelião contra Deus, né? Ele sabe que ele está entristecendo o coração de Deus, que ele está distante, e ele precisa se reconectar com Deus. Numa situação como essa, que eu escrevi aquele meu livro Em Busca da Intimidade Perdida, dedicado para pessoas que se desviaram da fé, que perderam a conexão com Deus. Então, aquele livro vai ajudar a pessoa que está nessa condição. Se for o seu caso, você pode comprar e você mesmo ler e ser abençoado, né, com a reconexão com Deus que é levantada, mas ao mesmo tempo também você pode presentear alguém que você conheça, que você está preocupado e quer ajudá-lo a se reconectar com Deus. Então, essa é uma boa pedida também, né? Mas quando a gente perde a conexão com Deus, por causa dessa situação, né? A gente perde a paz no coração, a gente fica com o coração em conflito. Então, a oração, ela nos ajuda a buscar novamente essa paz, a paz interior, aquela paz, né, que é sempre o árbitro do nosso próprio coração, da nossa própria vida, e é o modo como Deus usa também para nos guiar ao longo do caminho, né? Segundo a vontade dele. E é sempre bom lembrar que a palavra paz não é só ausência de conflito, não é só ausência de problemas, né? Mas a paz aqui no sentido bíblico, a palavra paz em hebraico é shalom. E a palavra shalom vem do verbo, da palavra shalem, ou shalom. Shalom em hebraico significa perfeição, estar completo, estar perfeitamente completo. Então, quando você diz que está com shalom, que você está com paz, você diz que está tudo perfeitamente funcionando, sem nada fora do lugar, tudo completo, sem faltar nada. Entendeu? É essa a ideia. Então, quando eu digo que eu tenho paz no coração, é porque eu estou na completa direção de Deus, não falta nada para mim, está tudo bem, eu estou em paz, eu estou com aquele sentimento de felicidade, porque está tudo perfeitamente completo, não é? Não falta nada na minha vida, nada de bom na minha vida, né? Então aqui, ó, a oração nos alivia da ansiedade e nos enche de paz, mesmo quando as circunstâncias não mudam imediatamente. Então aqui tem mais a ver tanto com quando Deus nos abençoa, né? E tudo está em paz, então as circunstâncias colaboram, né, para que eu esteja com o coração em paz, ou mesmo quando as circunstâncias não colaborarem. Não houve mudança imediata às vezes, né? Mas mesmo assim, a minha reação diante dos meus problemas e das minhas dificuldades é uma reação de paz. É como Jesus disse, né? Eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá, ou seja, uma paz diferente. É uma paz que Jesus conquistou e presenteia a cada um de nós, né? A paz é sempre uma construção. A situação de você estar completo, de você estar tranquilo, de você estar em paz é uma construção.
No caso da paz que Jesus dá, é uma construção que ele fez. Jesus construiu a paz e presenteia cada um de nós, tá? Mas essa paz foi construída por ele. Então, da mesma forma, às vezes, se eu quero viver em paz, se eu quero, às vezes, ter boa saúde, eu tenho que cuidar da minha saúde, né? Da minha alimentação, fazer exercício. Se eu quero ter paz na minha vida financeira, eu tenho que construir isso. Procurar o trabalho, não gastar dinheiro com bobagens, poupar dinheiro, né? E me precaver, né? E me preparar para os dias difíceis. Então, tudo isso é uma construção, entendeu? Tudo isto é uma forma de você construir a paz da sua vida. E também, quando eu tenho uma vida de oração, eu tenho paz no meu coração, de modo geral. Eu consigo lidar com as circunstâncias da vida, porque é Deus tratando diretamente com as minhas emoções. Entende? Então tem mais a ver com o modo como eu tenho me dedicado às coisas de Deus. E essa paz, então, realmente invade o meu coração e eu consigo, mesmo em circunstâncias adversas, manter o controle mental e emocional para não me deixar desesperar, né? Então, quando eu tenho uma vida de oração, essa vida de oração assegura que eu não tenho ansiedade diante dos problemas da vida, mas eu consigo manter o meu coração em paz. E veja aqui o texto de Filipenses 4:7, é o versículo que a gente conhece bem, e que diz, né, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, essa condição aqui, essa promessa que Paulo fala para a gente aqui, tem tudo a ver com o nosso esforço em oração, tá? Então, quando eu tenho uma vida de oração, essa paz que procede de Deus não é uma paz produzida pelo mundo, entendeu? Porque o mundo não te dá paz, o mundo te dá aflição. O mundo te dá momentos até de tranquilidade, coisa e tal, mas em geral o mundo te dá momentos de aflição também. E muitas vezes os momentos de preocupação, angústia, aflição são muito grandes. Mas a questão é a paz de Deus, ela que excede todo entendimento, por que que ela extrapola o entendimento humano? Porque, como a gente já viu, né, ela não depende da circunstância. Então, às vezes, você pode estar com circunstâncias de vida conturbada, as circunstâncias conturbadas, né, na sua vida, mas você consegue manter o coração em paz se você tiver uma vida em dia de oração com o Senhor, né? Vai te dar serenidade para enfrentar as dificuldades e problemas da sua vida. E você não vai ficar ansioso, não vai ficar desesperado. Você consegue enxergar uma solução, uma luz no fim do túnel, porque Deus está no controle das suas emoções. Entendeu? Então, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, extrapola o entendimento lógico humano, porque ela atua acima da lógica humana, né? Qual seria a lógica? De você perder as estribeiras quando está com problemas, quando você fica nervoso, ansioso, quando enfrenta dificuldades. Mas se você consegue não enfrentar o problema com ansiedade, pensando bem, com clareza, com as emoções sob controle, isso vai contra o entendimento humano, isso vai contra a lógica humana, não é? Então você consegue dar bom testemunho de Deus mesmo na hora da sua aflição, entendeu? Então a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano lógico, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então ele vai guardar o quê? O coração. A gente já sabe que a palavra coração aqui tem a ver com a, a sede da vida humana, né? Aqui não é o coração propriamente como órgão, porque o órgão do coração ele só serve para bombear sangue,
A única função dele, né, é bombear sangue. E ele precisa trabalhar bem, né? Você precisa cuidar bem do seu coração, não estressar muito, né? Conseguir ter uma vida o mais tranquila possível para você não ficar estressando o seu coração e depois, mais à frente, não ter problema cardíaco, né? Mas a função do seu coração é só bombear sangue. E quando o texto bíblico aqui diz, né, que a paz de Deus guardará, guardar é preservar o seu coração aqui, de modo poético, né, como a sua vida. Ele vai guardar a sua vida, vai guardar todo o seu ser, né, a sua vida como um todo. E também vai guardar a sua mente. Ué, mas a mente também, né? A mente é a sede das suas emoções, realmente. A sede das suas emoções não está, como o pessoal diz, né, na alma, no espírito, não. A sede das emoções está na cabeça. Por isso que a Bíblia diz que nós somos os membros do corpo de Cristo e Cristo é o cabeça, Cristo é a cabeça. Por que, que ele é a cabeça? Porque ele é a mente. É da mente que é Cristo que procede o controle de todo o corpo humano. Essa é a ideia do texto bíblico, né? Quando diz que a nossa mente também vai ser preservada, vai ser guardada pela paz de Deus. Por que isso, né? Porque a minha mente está sendo guardada e preservada de não entrar em colapso, não ficar chafurdando no mar de ansiedade, no mar de desespero, entendeu? A desesperança, o desespero não me alcança quando eu tenho uma vida de oração e por isso essa minha vida de oração faz a manutenção da paz com Deus que eu alcancei em Cristo Jesus. Então a paz de Deus com Deus, né, é uma paz que de fato toma a minha vida, foi conquistada por Cristo. Essa paz então me faz encarar a vida de um outro jeito, de um jeito mais leve. Aliás, Jesus mesmo disse que o fardo dele é leve. E a gente aprendeu a trocar os nossos fardos pesados pelo fardo de Jesus que é leve. Mas essa é a questão aqui, né? A gente trocou de fardo e a nossa mente, o nosso coração, o coração simbolizando a vida toda, né? O corpo inteiro, e a mente simbolizando o modo como a gente encara a vida. Tudo isso está sob o controle de Deus quando somos direcionados pela paz do próprio Deus, né? Veja como esse único versículo aqui tem uma mensagem tremenda a tratar com cada um de nós, né? Veja quanta riqueza tiramos de um único versículo aqui. Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davidson Bignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. Muito bem, vamos agora tratar do próximo resultado, do próximo fruto da nossa vida de oração, que é receber direção divina. Sim, quando temos uma vida de oração, a gente não está andando a esmo, tateando no escuro, né? Como se a gente estivesse sem direção alguma. Muito pelo contrário, nós temos direção, sim. Deus dirige os nossos passos, dirige a nossa vida, quando a gente tem uma vida de oração que seja robusta.
E aqui vem uma questão interessante, né? Às vezes a gente quer receber a direção de Deus, mas não quer investir tempo em oração. Eu digo investir tempo e não gastar tempo, né? Porque quando a gente fala em gastar tempo, parece que a gente está falando de tempo perdido, né? Parece que a gente está falando de jogar fora o tempo com alguma coisa que não tem relevância. Não é esse o caso, claro. A oração é uma das atividades mais relevantes que nós temos na nossa vida humana aqui na Terra, né? Então, quando eu tenho uma vida de oração de qualidade, ou seja, eu estou pagando o preço de tempo de qualidade em oração com Deus, e não apenas o tempo que eu estou gastando, mas também uma oração feita com qualidade, sendo feita naqueles critérios que nós já estudamos, né? Em nome de Jesus, com humildade, estarmos totalmente entregues à vontade de Deus, né? Então, tudo isso são qualidades que a nossa oração precisa ter. Então, qualidade no modo como oramos e qualidade também no tempo que dedicamos à vida de oração. Quando a gente faz isso, leva a sério isso, a gente não fica sem direção divina. É assim, e através do estudo da palavra de Deus, que a gente vai receber a direção que Deus nos dá. Com uma vida de oração, o estudo também comprometido da palavra de Deus. Então, ao orarmos, Deus nos guia com sabedoria, abre portas e fortalece a nossa fé. Então, é igual aquele cântico de criança, né? Da PEC, para se quisermos crescer, né? É aquele cântico que diz assim: leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer, leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Viu aí? O hino infantil, né, está te ensinando como você deve fazer para crescer e para ter direção divina na sua vida espiritual, né? Há o texto aqui, Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e se lhe há concedido. Então, como é que você vai pedir a Deus? É oração. Você pede sabedoria a Deus para guiar a sua vida. Como é que você pede a Deus? Orando. Né? Você fala com Ele, você pede a Ele sabedoria, Ele te abençoa, Ele te guia, Ele te dá essa direção. Tá legal? Então, você está aprendendo comigo aqui hoje, ó. Quando você tem uma vida de oração saudável, você tem paz no coração. Você tem direção divina para a sua vida. E você também tem poder espiritual. Sim, você tem poder espiritual quando você tem uma vida de consagração e oração. E aqui, quando eu falo em poder espiritual, eu não me refiro à gritaria, a pula-pula, a subir as paredes, não, com a unção disso, a unção daquilo. Né? Tem muito de loucura aí, tem muito de descompasso emocional envolvendo certas manifestações em algumas das nossas igrejas, infelizmente, né? Aí você tem, por exemplo, eu já vi na internet o cara que trepou na pilastra lá e ficou dando narigada na pilastra dentro de um culto, não é? Aquilo eu faço brincadeira, eu digo que isso é a unção do pica-pau, não é? Ou então você tem o cara que fica pulando igual peão, né? Fica lá igual a bola de quicar, ou rodando igual peão. Tem outro que ficou rodando os braços, ele estava quase decolando ali na unção do helicóptero, né? Então, né, não é disso que a gente está falando quando fala em poder espiritual. Não é ficar gritando, socando o púlpito quando fala, quando ora. Nada disso, nada disso. Isso tudo é performance. E performance, ela pode ser maquiada, ela pode ser uma performance não espiritual,
né, não motivada pelo espírito, mas uma performance meramente emocional, por um descontrole, por um descompasso emocional. E eu costumo dizer que às vezes Deus dá experiências mesmo, as experiências podem ser reais, que é essa que muitos irmãos têm, mas o modo como esses irmãos vão estar dando vazão a essa experiência, ou correspondendo a essa experiência real, espiritual, a essa plenitude espiritual que Deus dá, pode ser uma maneira bastante infantil, bastante imatura. É tanto uma resposta imatura a uma experiência real que a pessoa teve, entende? Então, uma coisa é você ter a experiência de modo real, e nem toda experiência no meio evangélico é de modo real, vinda do Espírito Santo, né? A experiência pode ser carnal, pode ser, pode ser, portanto, forjada pela própria pessoa por razões intelectuais, intelectuais não, por razões emocionais, mas também pode o próprio diabo, né, estar promovendo lá algum tipo de experiência na vida da pessoa para enganar, né? Pode também ter a origem demoníaca. Pode ter origem emocional e pode ter também a origem do próprio Deus, como eu quero acreditar e desejar que sempre seja o caso. Mas a questão é, mesmo sendo uma experiência divina que a pessoa esteja tendo, pela imaturidade dessa pessoa, imaturidade emocional, espiritual e até intelectual, né? Uma imaturidade generalizada pode levar a pessoa que teve uma experiência real com Deus a ter uma resposta imatura, infantilizada. E isso faz, então, com que a pessoa cause mais escândalo do que propriamente edificação no corpo de Cristo, né? Esse é o modo como eu tenho interpretado e tenho ensinado àqueles que me perguntam sobre questões, polêmicas como essas. Então, quando eu falo aqui em poder espiritual, eu falo em poder real. É o poder real de Deus, não é apenas esses poderes que a gente vê aí, né, que são poderes fictícios, né? É quase o poder de videogame, né? O Hadouken espiritual, Hadouken gospel, né? E a pessoa acha que está jogando poder lá quando estende a mão ou algo assim. Então, o poder espiritual aqui se refere ao modo como Deus vai usar a pessoa no meio da oração, ou por intermédio da oração, curando alguém, por exemplo, salvando alguém mediante a oração, né, de um servo dele, enfim. A oração pode muito em seus efeitos, né? O texto bíblico já diz: a oração de um justo não é qualquer um que pode orar para fazer efeito, é a oração do justo, daquele que tem uma intimidade com Deus, daquele que tem compromisso com Deus, não daquele que leva a coisa na brincadeira, né? Mas é aquele que leva a vida espiritual a sério, portanto, o justo. A oração desse justo pode muito em seus efeitos. Tá legal? Então, a vida de oração é fonte de poder para vencer tentações e cumprir a missão cristã também. Então, poder para vencer a carne, para vencer as tentações, e também poder para cumprir a missão cristã que Deus te deu, pregando o evangelho, evangelizando, né, fazendo missões. No meu caso, né, o meu chamado é para capacitar o corpo de Cristo, para ensinar e capacitar quem já é crente. É o meu chamado, os 12 talentos que eu recebi é para isso. Então, eu consigo evangelizar, por exemplo? Eu consigo, mas não é muito a minha praia, entendeu? Não é muito o propósito que Deus me colocou no mundo. O meu chamado ministerial é para capacitação de quem já é crente, ensinar especialmente a Bíblia, né? Então, vigiem e orem, o texto de Marcos 14:38. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. E Jesus falou essa frase aqui para os poucos discípulos que estavam dormindo lá na situação de angústia de Jesus no Getsemane, entende?
Jesus, ao longo da sua vida, viveu em paz, em plena e completa harmonia com Deus, tá? E esse é o principal conceito de paz, shalom, essa perfeita harmonia e completude, né, na experiência com Deus. Mas entenda, mesmo tendo essa vida toda humana, né, desse jeito, ele teve aquela angústia lá no Getsemane, quando estava se aproximando o momento dele cumprir a sua missão aqui na Terra, que seria difícil, como nós já sabemos, né? Não foi uma missão fácil, foi uma missão muito difícil. Foi a principal missão de Jesus, né? De qualquer ser humano que possa ter pisado aqui na Terra. Foi a missão de Cristo. Ter uma vida perfeitamente exemplar, de modo a nos reconectar com Deus, um Deus exigente, né? Um Deus que requer disciplina e perfeita santidade da presença dele, tá bom? Então Cristo fez isso. E esse é o poder espiritual que nós recebemos do próprio Espírito Santo quando temos uma vida de oração que seja saudável, né? Que seja vigorosa, robusta, né? Tudo isso, então, é o que Jesus disse, né? Vigiem e orem, porque os discípulos de Cristo naquele momento, o Getsemane, não estavam vigiando, ou seja, estavam dormindo, cansados e muito menos orando. É só Jesus que estava vigiando e orando naquele momento, naquela vigília da noite, naquela madrugada terrível, em que o texto diz que Jesus, inclusive, suava gotas de sangue, que era uma sudorese com os vasos sanguíneos rompidos. Tal era o nível de angústia que Jesus enfrentou naquele dia, naquela madrugada do Getsemane, não é? E nem sequer o apoio dos seus discípulos mais próximos ele conseguiu receber. Ele estava mesmo sozinho, só ele e o Pai, e pronto, né? Ele não conseguiu apoio nem mesmo dos seus discípulos. Muito bem, então esses aqui são os frutos da oração. Paz no coração, você já entendeu o que significa paz, a vida completa, né, na presença de Deus, é a paz no coração, portanto. Você também aprendeu que, com uma vida de oração significativa, você vai ter direção divina, tá? Você não vai andar tropeçando na vida, tateando no escuro, não, nada disso. Você vai ter direção divina, porque a própria paz de Deus vai guiar você, vai te dando o modo de você perceber para onde Deus está te levando. E você vai receber poder espiritual, poder real, né? Não é essa bobagem aí que o pessoal anda fazendo nas igrejas, mas o poder real, espiritual. Você vai orar por alguém e esse alguém vai ser curado. Você vai tocar em alguém com as suas palavras e essa pessoa vai encontrar alento no coração, né? Você vai escrever um texto e vai receber feedback das pessoas que estão sendo transformadas por um texto que você escreveu. Então, tudo isso é parte do ministério que o Senhor tem te dado. E se você tem uma vida de oração, você tem poder espiritual. Esse poder também vai acompanhar você em tudo quando você fizer para o reino de Deus. Tá legal? Esses são os frutos, portanto, de uma vida de oração. E agora eu quero fechar, para depois passar a palavra para o pastor Anderson, né? Tratar aqui da conclusão. A oração é fundamental na vida cristã. Aprendemos que os aspectos mais simples, como falar com fé, humildade, em nome de Jesus e segundo a vontade de Deus, são também os mais transformadores. Oração, portanto, não é apenas pedir, mas adorar, confessar, agradecer, escutar e confiar. Tá? Tudo isso aqui são verbos, né, que demonstram o que é ter uma vida de oração. Jesus orava, a Bíblia nos chama a oração constante, e os frutos são muitos: paz, direção, poder e intimidade com o Senhor.
Você não precisa ser especialista para orar. Basta começar com sinceridade e levar a sério, né, claro, o seu compromisso de oração diante do Senhor, tá? Nos horários que forem mais adequados para você inicialmente, e à medida que você for aumentando, né, em comunhão com Deus, o próprio Deus vai te despertar também de madrugada para você orar, para você falar com Ele, tá? Então você começa buscando horários confortáveis, um tempo confortável, e depois o próprio Deus vai ver que você está levando a sério a vida de oração, e Ele próprio vai te direcionando até para isso, para o tempo, local e para a forma de orar que seja mais adequada também. Tá legal? Não espere, portanto, o momento ideal, o momento é agora. Como um filho conversa com o pai, fale com Deus, ele está ouvindo você. Amém? Que Deus te abençoe. Temos aqui no final uma bibliografia recomendada, alguns livros aqui, né, para você conhecer e, quem sabe, aumentar a sua vida de oração. E não esqueça, tem também o meu livro, o meu e-book, né, o livro em PDF, o Manual de Teologia da Oração, Antigo Testamento, para você também ampliar os seus horizontes e o seu conhecimento. Tá legal? Muito bem, terminamos então mais uma série, Pastor Anderson. A palavra agora está com você. Legal, amém, amém. Bom dia. Quero dar bom dia aos irmãos que já estão aí conosco, né? Nós temos a Michele Carvalho. Seja bem-vinda, Michele Carvalho. Deus te abençoe, Deus te sustente e abençoe também sua família. A Nilce Marques Lima Machado, aqui de Serra. Que Deus te abençoe também, minha irmã. Que Deus abençoe sua casa e abençoe também a sua família. Estamos encerrando então, né, esse tema muito oportuno que se chama oração, na verdade. É, aqui na nossa igreja, nós sempre dedicamos a primeira semana à semana de oração. Então, nós passamos de segunda a sexta-feira orando, intercedendo, apresentando as famílias da igreja nas mãos do Senhor e, ao mesmo tempo, apresentando a própria igreja do Senhor. E isso que o nosso querido reverendo Davidson compartilhou conosco é o que nós temos percebido, sentido, vou colocar assim, na pele, né? A paz que excede todo entendimento, a direção divina no dia a dia da igreja, no dia a dia pessoal, bem como também poder espiritual para enfrentar os desafios. Eu quero, então, encorajar cada um dos irmãos, né, a que possam estar, de fato, separando um tempo e dedicando a oração. Os frutos da dedicação da oração são reais, ou seja, você vive mesmo, né? E aí isso é muito importante. Eu quero desde já agradecer ao nosso querido amigo, Reverendo Davidson, por estar conosco, por dedicar esse tempo a nós, né, para que seja o instrumento do Senhor, para nos edificar, para nos fortalecer, para nos abençoar, e ao mesmo tempo eu creio, abençoando cada um dos irmãos e amigos que aqui estão. Reverendo Davidson, eu vou pedir para você fazer suas considerações, mas antes das considerações, o Reverendo Davidson tem novidade. Qual é a novidade? Qual é o próximo estudo, Reverendo Davidson, que nós vamos iniciar na próxima semana? Tá sem som. Oi, sim, eu já tenho trabalhado aqui, né? Tenho preparado o material. A gente vai começar a falar sobre a teologia do perdão. É um tema, é um tema que é transversal, né? O que falamos aqui sobre oração, um tema importante também. Tem muitos irmãos com dificuldade com essa questão de perdoar. Então, estamos trabalhando aqui o que a Bíblia fala, né, de modo simplificado sobre o perdão. Vamos trabalhar durante um tempo e depois vamos trabalhar também a teologia do jejum. Então, já temos duas formas de trabalhar, né, duas teologias práticas que dizem respeito a duas disciplinas que a gente precisa trabalhar. E depois, para fechar o ciclo, eu posso trabalhar também com vocês a teologia do estudo bíblico. Então, a gente fecha com as disciplinas de crescimento espiritual. Já trabalhamos a oração, vamos trabalhar o perdão, o jejum, e depois a gente trabalha também método de estudo bíblico, como fazer o seu estudo bíblico render mais,
e você vai ter materiais gratuitos para você usar e ter um upgrade nos seus estudos bíblicos também. Então você vai aprender a usar mais ou menos o método que eu uso para preparar estudos bíblicos. Então vai ser interessante todo esse caminho fechando o ciclo do seu crescimento espiritual. Então eu acho que vai ser uma bênção, né, para nós, para os nossos irmãos aqui de Aracruz e também para você que nos acompanha pela internet, vai ser uma bênção. Joia, joia. Vai não, já está sendo, né? Esse estudo está sendo uma bênção. Eu quero então te encorajar a que você possa estar separando sempre as manhãs de quarta-feira, onde nosso foco principal é estudar, é aprender um pouco mais, questões práticas, né? Como dentre tantas outras. E aí, se você quiser saber o que nós já estudamos com o Reverendo Davidson, eu quero te convidar a conhecer a nossa página e, ao conhecer a nossa página, vá lá em vídeos. Lá em vídeos você vai ter lá uma série de estudos que o Reverendo Davidson fez conosco sobre casamento, sobre uma série de outras coisas muito, 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 muito importante, muito legal. E sempre às quartas, às terças e quintas-feiras, nós temos a chamada Manhã com Deus. Michele Carvalho, seja bem-vinda. Você, se você puder depois colocar aí no nosso comentário de onde você é, se você é do Espírito Santo, se você é do Rio de Janeiro e algo nesse sentido, vai ser bom. E desde já, leva aí o nosso abraço, né? E saiba que né, vamos estar orando por você e por sua família. Reverendo Davidson, por gentileza, faça as suas considerações finais, tá bom? E depois ore por nós, agradeça pela vida da Nilce, agradeça pela vida da Michelle e outras pessoas também que vão, com certeza, no decorrer dessa semana, dessa manhã, melhor dizendo, deste dia, vão estar conectados aí a nós. Amém, pastorada. Só obrigado por essa oportunidade mais uma vez, né? O nosso desejo é que cada um de nós estejamos fazendo a nossa parte para crescermos em nossa experiência diante de Deus. Então, você que precisa, né, da bênção do Senhor na sua vida, conectar-se com Deus é o mais importante. E você faz isso orando, estudando a Bíblia, conhecendo o que a Bíblia ensina sobre essas disciplinas espirituais. Então, se Deus quiser, vamos trabalhar a partir da próxima semana, sobre a teologia do perdão. Isso é muito importante, uma disciplina muito importante. Estamos conhecendo o que a Bíblia fala sobre o perdão, não é? Licença aqui, pastorada, só a Michelle está dizendo que ela é de Itaboraí, da Igreja Evangélica Congregacional em Retiro São Joaquim, né? Então ela já deu aqui a resposta que o irmão pediu para ela. Pastor Eduardo Célio, é que ela está dizendo aqui, tá legal? Bom, então eu quero convidar você a continuar com a gente, né? A toda quarta-feira, a nos acompanhar nos estudos bíblicos aqui sobre crescimento espiritual, tá legal? Vamos orar então. Pai querido, nós te exaltamos, nós te glorificamos pela bênção do Senhor, pelo modo como o Senhor tem tratado com cada um de nós, tem nos abençoado, nos dado a paz, nos dado a graça. Pedimos agora, Pai, que o Senhor esteja renovando em nós a paz que excede a todo entendimento. Nos dá, Senhor, a dimensão do que é ter uma vida de oração, que seja realmente uma vida de oração saudável na tua presença. Então, cuida de cada um de nós, trata conosco, retira toda a ansiedade, todo tipo de sentimento ou pensamento que seja contrário à tua palavra. Cuida de nós, ó Pai, em cada situação da nossa vida e principalmente nos permita, ó Pai, em Cristo Jesus, nos permita nos aproximarmos cada vez mais de Ti. Nos dá a Tua bênção, nos dá a Tua graça, cuida de nós em cada situação da nossa vida. Nós pedimos a Ti em nome de Jesus, hoje para todos sempre. Amém e amém.
Amém, amém, amém. Deixa eu aparecer aqui. Joia, joia. Leva meu abraço, então, Michele, ao pastor, à igreja. Que Deus abençoe vocês, que Deus continue sustentando a vida de vocês. Se Deus permitir, queridos e amados irmãos, nós estaremos retornando amanhã com a nossa Manhã com Deus. É um movimento de intercessão que nós fazemos online. Você pode participar, você pode, inclusive, na hora, pode compartilhar os seus pedidos de orações. E na próxima quarta-feira, o reverendo Davidson vem e iniciaremos então um novo estudo com ele. Divulgue, né? Compartilhe com os seus contatos a nossa programação e que Deus abençoe a todos. Shalom. Shalom a todos.